tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje iremos analisar o filme 40 Dias, O Milagre da Vida. O filme mostra o testemunho de uma ex-funcionária da clínica Paternidade Planejada. Esta clínica foi responsável por metade dos abortos realizados nos Estados Unidos. É um testemunho de vida de uma estudante de psicologia que se tornou diretora desta clínica e, de uma atitude de voluntariado, se torna diretora. Abe Johnson. A tese de Abe é que o real problema é a viabilidade. Diz ela: nesse ponto, o feto pode viver fora do útero, mas antes é só tecido não desenvolvido, que pode ou não sobreviver por si mesmo. Alguém questionou Abe. A viabilidade continua mudando com o avanço da medicina. O que é moral ou imoral muda à medida que a medicina avança? Uma pergunta para fazer pensar. Mas Abe contrapôs, argumentando o seguinte: eu acredito que posso mudar mulheres nas suas crises. Eu amo esse trabalho e estou comprometida com ele. Diz Abe: isto é o que eu sou. É parte de quem eu sou. A convicção de Abe neste filme mostra o quanto ela está comprometida com aquilo que ela pensa por si mesma. Até que, depois de ver um aborto na prática, entra em crise. O filme é impactante no seu início. Quando Abe contempla com os próprios olhos a prática realizada de um aborto, um monitor de ultrassom absolvendo, sugando um feto ainda não nascido de 13 semanas, é aí que o filme tem a sua virada espetacular. Até que ela entendeu que esta clínica de aborto não é um trabalho para Deus. Até então, Abe pensava que a atitude que ela estava tendo naquela clínica poderia ser um serviço até mesmo para o próprio Deus. Ela chegou à conclusão de que a clínica Paternidade Planejada é uma grande farsa com fins lucrativos. Então ela entra em crise com culpa da consciência, se sentindo culpada por realização de mais de 20 mil abortos. Ela entendeu que aborto é sacrificar o seu filho no altar da conveniência. É um testemunho de vida, é um filme baseado em fatos reais. Abe faz uma pergunta intrigante que muda todo o entendimento de uma pessoa que é a favor do aborto. Depois da crise, quando ela encontra uma ajuda para a sua crise, a pergunta intrigante que Abe faz é: se existe um Deus que controla a vida e é Senhor absoluto da vida, como Deus pode perdoar alguém que praticou ou consentiu na prática horrenda do aborto? E esta vai ser a crise que ela vai buscar resposta para acalmar a sua consciência perturbada. Esse é o filme e eu te incentivo a assistir o filme e chegar às suas próprias conclusões. Aqui no Brasil, temos o artigo 128 do Código Penal, que é de 1940. E este artigo permite o aborto quando há risco de vida para a mãe ou quando a gravidez é resultado de estupro. O Código Civil Penal brasileiro contempla estas possibilidades. O assunto, sabemos que é delicado.
o assunto é bem caro, custoso para nós, os cristãos. Nós temos que nos posicionar. Sabemos da orientação escriturística quanto a este assunto tão delicado. Nós estamos comprometidos com a palavra de Deus. Você pode perguntar: existe na palavra de Deus algum mandamento explícito que proíbe a prática do aborto? A resposta seria não, explicitamente não. Mas nós temos na palavra de Deus um mandamento que deixa claro o não assassinar, não matarás. É óbvio que nos tempos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, é impensável um israelita praticar aborto ou ter esta influência, porque o israelita sabia da parte de Deus a ação de uma gravidez, é bênção da parte de Deus, a ponto de eles terem a consciência de que uma mulher, quando não estava grávida, eles entendiam que isso poderia ser até maldição da parte do Senhor Deus. E nós temos mandamentos claros nas Escrituras de que o aborto era tratado de uma maneira tão séria no Antigo Testamento que se alguém provocasse externamente o aborto em uma mulher, ele pagava com a própria vida. Este era um mandamento que o Antigo Testamento traz para aqueles que não valorizam a própria vida. O filme mexe com a nossa mente porque faz a gente pensar quando é que a vida tem o seu valor na sua existência nesse mundo. Talvez eu pareça grosseiro com o que eu vou dizer. Tirar a vida de um feto é assassinato. O feto é criação de Deus. Quando é que, no processo de concepção, gestação e nascimento, o embrião se torna um ser humano? Uma pessoa adquirindo assim o direito à vida. Quem pode defender este ser? Não é apenas um tecido não desenvolvido. Não defendemos a prática do aborto. Somos contrários. Nós defendemos o que as Escrituras confirmam, que Deus considera sagrada a vida de crianças ainda não nascidas. Poderia citar alguns textos para ter base do que nós estamos dizendo. Me faz lembrar aqui o livro do Êxodo, quando o Senhor Deus, por mão de Moisés, deixa registrado no capítulo 4 de Êxodo, versículo 11, a clara evidência, ação soberana deste Senhor que cria o ser humano de forma maravilhosa. Não há um ser humano que o Senhor Deus não tenha a sua mão poderosa e visível na sua criação. É Ele que faz o surdo, é Ele que faz o cego, tudo está dentro dos propósitos eternos deste Deus Todo-Poderoso. Lembro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que nos informa que o Senhor Deus dizendo a Jeremias que escolheu Jeremias antes do nascimento com um propósito bem definido para ser um profeta. Então, a vida está aos olhos de Deus. Deus é o Senhor da vida. Ele tem autoridade para dizer quando a vida pode ser interrompida. Então, eu concluo dizendo com muita clareza: é evidente que existem exceções das exceções e das exceções. A nossa convicção é que as soluções sempre devem ser a favor da vida, sempre da vida. Talvez você que está me assistindo possa perguntar como superar uma crise desta.
Talvez você que está me assistindo possa até ter praticado o aborto. Sabemos que esta atitude é uma atitude baseada em circunstâncias. Lembra que circunstâncias mudam. Nunca tome uma atitude definitiva baseada em circunstâncias. Mas se você tomou uma atitude baseada em circunstância, saiba que existe sim perdão. Existe sim um caminho de reconciliação, um caminho de arrependimento que você pode sim, diante de Deus, que é o autor da vida, que diz claramente no seu mandamento que ele proíbe o assassinato. Se você se arrepender de todo o teu coração, há sim um caminho de retorno para esse Deus. Digo isto porque há da parte de Deus uma condenação eterna para os assassinos. Então, arrependa-se enquanto dá tempo e procure ajuda, porque há ajuda para você. Uma observação que eu gostaria de trazer para concluir é que o filme Paternidade Planejada, ou 40 Dias, o Milagre da Vida, é baseada na oração de cristãos que são a favor da vida. Duas observações no final é que o filme traz talvez alguns equívocos no finalzinho. Não se ora por quem já morreu. Apesar da comoção, apesar do sentimento humano, das indefesas crianças que foram sacrificadas no ventre de mulheres, apesar deste sentimento, nós não temos, pelas Escrituras, autorização para orar por aqueles que morreram e nem escrever cartas para aqueles que também já morreram. Leonardo Ravenhill foi perguntado uma vez, um pastor piedoso, perguntaram para ele: Pastor Leonardo, você ora pelos mortos? Ele respondeu: Não, eu não oro pelos mortos, eu prego para eles, contextualizando a vida daqueles que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor. Se você for alcançado pela graça do Senhor Deus, você vai ser pró-vida, lutar pela existência daqueles a quem Deus concede a vida na concepção. Deus nos abençoe. Um grande abraço.